Olha, vamos continuar o nosso assunto, fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais, concluindo a parte de fatos permutativos. Nós finalizamos a aula anterior trazendo exemplos práticos de fatos permutativos, onde ocorreu troca entre elementos do ativo, depois troca entre elementos do ativo e do passivo, aumentando o patrimônio e diminuindo o patrimônio. E cuidado, não é o patrimônio líquido, até porque no modelo de fatos permutativos não há alteração quantitativa do patrimônio líquido, apenas qualitativa, apenas da qualidade do patrimônio. Nós vamos ver mais dois exemplos agora, que seria a troca entre elementos do passivo e troca entre elementos do PL para você. Vamos lá na telinha. Considerando aqueles mesmos dados, olha, meu ativo ele tem 1.000, o meu passivo ele tem 600 e o meu PL ele tem 400, tá? Então, permuta entre elementos do passivo. O que é que eu quero dizer? Olha, que eu vou aumentar o meu passivo e vou diminuir o meu passivo. Então, retenção na folha de pagamento, vamos supor no valor de R$90. O que é retenção na folha de pagamento? É um assunto que nós vamos ver mais à frente na aula de folhas de pagamentos. Porém, você tem que saber que o salário do empregado, a empresa é obrigada a fazer algumas retenções, entre elas a da previdência. Ou seja, ela reduz o valor a pagar ao funcionário e vai pegar aquele valor da previdência e recolher para o INSS, né? Que é um órgão, a lei, que a fiscalização é feita pela Receita Federal, do governo federal. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte, retenção de folha de pagamento eu vou reduzir os salários a pagar, então eu tinha aqui, ó, como se fosse assim, salários a pagar. Aí vamos supor que o salário foi 100, debitei despesa, creditei salários a pagar. Mas eu só vou entregar para o funcionário 90, tá? Então eu vou deduzir aqui, verdade? Vamos colocar aqui 900. Vamos supor que a previdência seja 10%. Eu vou diminuir o saldo em 90. Então, vou pagar ao funcionário 810. Mas eu debito salários a pagar. Que isso diminui o passivo, já que ele é a natureza credora. Só que eu vou pegar esse valor e contribuir para quem? Eu vou contribuir para a Previdência. Então, eu vou creditar INSS a recolher, onde eu vou aumentar o meu passivo no valor de 90, tá? Então vejam que o que é que acontece? Olha, o meu ativo continua 1.000, o meu passivo continua 600, que 600 mais 90, 690, menos 90, dá 600. E o meu PL continua de 400. Ou seja, o meu PL não foi alterado de forma quantitativa. Fechado? Quantitativo. Pronto. Quatro. Permuta entre elementos do patrimônio líquido. Então, eu vou ter um aumento no PL e uma diminuição no PL, tá? Então, aumento de capital social com lucros acumulados. Olha, você sabe que quando aumenta o capital social, vamos supor que isso daqui seja no valor de 300, tá? Se eu estou aumentando o capital social é patrimônio líquido tem natureza credora. Se eu estou aumentando o saldo, eu vou creditar o valor de 300, tá bom? E aí, lucros acumulados. Olha, lucros acumulados, a gente vai aprender com o tempo que a empresa ela apura o seu resultado
E se ela tiver lucros, esse valor vai para lucros acumulados. Vamos supor que a empresa tinha 3.000 de lucros acumulados. Ela pode destinar esses lucros acumulados para vários, opções de destinos a depender da definição da empresa. E uma delas é aumentar a capital. Então, eu debitaria lucros ficando com o saldo de lucros acumulados de 2.700. Então, eu debito a conta lucros acumulados, que é uma conta do patrimônio líquido e é um lançamento aqui que a gente vai ver mais à frente em uma aula específica. Aqui eu diminuo o PL no valor de 300. De forma que, após isso, o meu ativo continua 1.000, o meu passivo continua 600 e o meu PL, 400 mais 300, 700, menos 300, isso vai dar 400. Fechado? Então, se você observar, o meu PL, ele continuou igual, tá bom? Ele continuou igual ao anterior. Então, fato permutativo, meu amigo, é isso. É eu ter ali um PL igual ao que era anteriormente. Observe, tá? No modelo de fato permutativo, eu não tenho uma conta do ativo ou do passivo e uma do PL, porque aí eu teria um impacto aumentando ou diminuindo o PL. Show de bola? Beleza? Bom demais! Vamos fazer uma questão. Texto 1. A empresa Alfa foi constituída aí em 2 de janeiro de 2020 por 2 sócios, o senhor X e o senhor Y. O capital social da empresa foi subscrito no valor de R$100.000. O capital foi constituído de cotas igualmente divididas entre os 2 sócios. O senhor X integralizou sua parte em dinheiro no ato da constituição da empresa, que foi depositada no banco em que a empresa abriu uma conta. Já o senhor Y integralizou a parte dele em veículo, no valor de 30.000, e o restante ficou para ser integralizado em espécie em 90 dias. Considere as informações apresentadas no texto 1 sobre a empresa Alfa e também que os sócios decidiram tomar um empréstimo no banco no valor de 50.000 para dar mais liquidez ao negócio e iniciar as atividades operacionais da empresa. A realização dessa operação financeira com o banco constitui um fato contábil de que tipo? Olha, pessoal, se ele fez uma operação com o banco e que bom que ele não colocou juros, o que é que acontece? Ele não teve a previsão dos juros inicialmente, tá bom? Então, se ele tomou um empréstimo, ele vai debitar a entrada do dinheiro no banco, que isso aumenta o ativo, e surge para ele uma dívida, que é um crédito em empréstimo, que isso aumenta o passivo. Então, se você observar, tá? Se você observar isso daí, eu tenho permuta entre elementos do ativo e do passivo. Então, eu tenho um fato permutativo. Só tenho contas patrimoniais. Então, assim você já começa a identificar. Então, o fato permutativo, eu tenho troca entre elementos patrimoniais ou de ativo e passivo, ou só de passivo, ou só de PL. Não há ali ativo com PL ou passivo com PL, que é o que nós vamos ver a partir de agora, tá? Fatos modificativos. Aí sim, os fatos modificativos são aqueles que promovem alterações quantitativas no patrimônio líquido, ou seja, fazem o PL da empresa aumentar ou diminuir. Esses fatos eles podem ser aumentativos ou diminutivos, de acordo com o tipo de alteração que provocam no patrimônio líquido, tá?
no patrimônio líquido. Fechado? Beleza. Então, pessoal, o que a gente tem basicamente é o seguinte, olha. Eu tenho que receitas menos despesas é igual ao resultado. E eu sei que o resultado ele vai transferido para o patrimônio líquido. Então, pessoal, o que é que acontece? A receita, olha aqui, a receita, ela aumenta o meu resultado, tá? Ela aumenta o resultado. Já a despesa, ela diminui o resultado. Show de bola? E como é que fica esse impacto no PL? Olha, se o resultado ele acaba indo para o PL, tá? Se ele acaba indo para o PL, a receita indiretamente aumenta o PL e a despesa indiretamente diminui o PL, tá? Então nós vamos ver que basicamente esses impactos que vão ter se referem a, no caso dos fatos modificativos, as receitas e despesas. Fechado? Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, fato permutativo, só a troca entre elementos patrimoniais, ativo, passivo, ou ativo e passivo, ou PL. No caso dos fatos modificativos, eu tenho uma alteração quantitativa no PL, seja a regra no PL propriamente dito, ou por meio de contas que indiretamente impactam o PL, como receitas e despesas. E aí, por isso que eu tenho dois tipos. Se for receita e eu aumento o PL, é um fato modificativo aumentativo. Se for despesa, diminui o PL, isso é um fato modificativo diminutivo. Pronto. Excelente. Vamos, então, fazer exemplos, tá? Para a gente poder verificar. Olha, vamos considerar o meu ativo de 1.000, o meu passivo de 600 e o meu PL aí de 400. E aí ele diz que esse é um fato modificativo aumentativo. Por quê? Porque ele vai aumentar o meu PL. Então, venda de mercadoria à vista, vamos supor, por R$150. Então, pessoal, se eu fiz uma venda de mercadoria à vista, eu recebi dinheiro, então debita caixa ou bancos, que isso aumenta o ativo. E, como ele fez uma venda, eu credito receita de venda, porque ele ganhou uma receita. A receita tem natureza credora, então, indiretamente, como vai para o resultado, ele aumenta o PL. Aí, só importante, às vezes um aluno mais avançado, outro que às vezes já está mais entendendo, ele diz, Felipe, por que você não baixa o estoque? Porque o meu foco aqui é registrar só a venda. Eu desconsiderei os tributos sobre vendas e abaixo no estoque que a gente vai ver no futuro. Ainda nós somos aqui iniciantes. De novo, eu não fiz a baixa do estoque, além de não ter dados, e eu não coloquei propositalmente. Eu só faço isso, tá? Na verdade, nós desconsideramos isso. Beleza? Pronto.
Então, aqui ficou 150. E aqui ficou 150. Tá? Então, meu ativo, ele era 1.000 mais 150, ficou 1.150. O passivo continua 600. E o PL, 400 menos 150, ele foi para 550. Então, vejam que agora sim, o PL ele foi alterado quantitativamente nesse caso. Aumentando. Combinado? Nesse caso, aumentando. Beleza. Show de bola. Já os diminutivos, nós vamos aqui, ó. Nós vamos aqui diminuir o PL. Tá? Então, a apropriação da despesa de salário paga no mês seguinte. Vamos supor de R$100, tá? R$100. Então, pessoal, se eu estou apropriando despesa, eu tenho uma despesa. Então, eu vou debitar, despesa debita, a receita acredita. Então, se surgir uma despesa, eu vou debitar, já que despesa é uma conta de natureza devedora. Então, debita a despesa de salários, que indiretamente diminui o PL. Pessoal, importante lembrar, que muitos acabam confundindo. Tá bom? Importante lembrar. O P, a despesa e a receita não são contas do PL. Receita e despesa são contas de resultado. Só que o resultado vai para o PL. Então, indiretamente, a receita aumenta o PL e a despesa diminui o PL. E eu tenho que analisar nessa hora do fato aqui a ser analisado. Tá bom? Do fato aqui a ser analisado. Fechado? E aí, como não foi pago, só vai ser pago no mês seguinte, surge uma dívida de salários a pagar, que isso aumenta o passivo no valor de 100. Então, pessoal, se você notar, o meu ativo, considerando o momento inicial, ele manteve igual. O meu passivo era 600 mais 100, ele foi para 700. E o meu PL, que era de 400, menos 100, ele foi para 300. Então, veja que ele alterou quantitativamente, só que diminuindo o PL. Então, ele é o fato modificativo diminutivo. Combinado? Excelente. Mais um exemplo aí. Então, dicas. Acorda, neném. Quem está dormindo? Não esquece. Fatos permutativos, permuta entre elementos patrimoniais. Ativo, passivo, ou PL. Modificativos tem aumentativo e diminutivo. Eu vou impactar o PL quantitativamente. No permutativo, eu não impacto o PL quantitativamente. Tá? E aí, claro, é aumentativo quando eu aumentar o PL, é diminutivo quando eu diminuir o PL, não esquecendo que receita e despesa não são contas de PL, são contas de resultado, mas como o resultado vai para o PL, indiretamente, eles vão aí impactar o patrimônio líquido, tá bom? Impactar aí o patrimônio líquido. Fechado? Show de bola? Tranquilo. Fatos mistos. Aí vamos estudar agora os fatos mistos, tá? São aqueles que ocorrem simultaneamente, o quê? Fatos modificativos mais fatos permutativos. Os fatos mistos, assim como os fatos modificativos, podem ser aumentativos ou diminutivos. Então, basicamente, os fatos mistos,
Ele quer dizer o seguinte, ó, fatos mistos, ele vai ser igual aos fatos permutativos, o F é de fato, mais fatos modificativos. Tá bom? Mais fatos modificativos. Lembrando que os fatos modificativos, eles podem ser aumentativos ou diminutivos. E aí os fatos mistos, eles também vão ter essas características. Ou eles vão ser aumentativos, ou eles vão ser diminutivos. Claro, trazendo aqui um pouco do fato modificativo. Outro ponto importante, pessoal, que eu vou destacar, olha. Na verdade, nós sabemos que a contabilidade utiliza o método das partidas dobradas. O método das partidas dobradas tem no mínimo duas contas. Pode ter 3, 4, 5, 10, 20, 50. Tá? É claro, a média é 2, 3, 4, estourando 5. Tranquilo? Eu tenho no mínimo isso. No fato permutativo e no fato modificativo, eu tenho no mínimo duas contas. Eu posso ter fato permutativo e modificativo que tem 3, 4, 5, 6 contas, mas ele pode, né, ele tem no mínimo duas contas. E é o natural mais. Porém, no fato misto, como eu tenho uma permuta, na verdade, uma união entre o fato permutativo e o fato modificativo e a união, eu vou ter no mínimo 3 contas. Por quê? Porque eu vou ter que ter uma permuta entre dois elementos patrimoniais e eu vou ter que ter uma modificação com outro elemento patrimonial, que podem até ser distintos, tendo 4 contas. Mas pode acontecer de uma conta ser comum a permuta e ser comum a modificação, que é o que mais acontece. Então, os fatos mistos, eles têm no mínimo três contas, né? Que duas, Felipe. No mínimo 3 contas. Os outros já vão ter 2 contas. Fechado? Pronto. Vamos lá. Vamos fazer o exemplo depois das questões. Os fatos mistos podem ser aumentativos ou diminutivos. Vamos fazer aqui também o nosso exemplo. Olha, lembra? O ativo era 1.000. O passivo era 600. E o PL é 400. Se é aumentativo, eu vou ter que aumentar o meu PL. Então, recebimento de clientes com juros. Vamos supor que a empresa tinha a receber de clientes com juros 100 e de clientes, 100 e os juros foram 10. Porque o cliente pagou atrasado. Então, como é que eu vou fazer? Olha, então a empresa recebeu quanto? 100 mais 10 é caixa, então aumentou o saldo de caixa, debita caixa, que isso aumenta o ativo no valor de 110, tá? Eu vou creditar, porque clientes é um valor a receber de cliente. Se eu recebi, o valor a receber de clientes diminuiu. Se o valor a receber de clientes diminuiu e clientes é um ativo natureza devedora, eu vou creditar. Então, isso diminui o ativo em 100. E se ele recebeu com juros, foi bom. Eu tive uma receita de juros. Tá? No valor de 10, que isso indiretamente aumenta o PL. Então vejam, pessoal, que eu tive ao mesmo tempo um fato permutativo e modificativo. Como assim, Felipe? Olha, se você observar, 110 é 100 mais 10, tá? Então vejam, nesse caso, 100
Eu aumentei meu ativo em 100, diminui meu ativo em 100. Então, isso é um fato permutativo. Entenderam? E o 10, se você observar, eu tive uma modificação. Eu aumentei meu ativo, mas tive um impacto no PL. Então, eu tive um fato modificativo aumentativo. Que gerou o quê? Que gerou um fato. Ó, quando eu tenho um permutativo mais modificativo aumentativo, eu vou ter um fato misto aumentativo. Tá? Eu vou ter um fato misto aumentativo. Beleza? Então, se você observar aqui, ó, o meu ativo, que antes era de 1.000 mais 110, 1.110 menos 100 ficou 1.010. O meu passivo ficou em 600 e o meu PL ficou em 410. Tá? 410. Pronto. Continuando. Diminutivo. Agora diminui o PL. Né? Então, vamos supor que eu vou pagar uma obrigação, uma dívida de 100, mas a empresa cobrou os juros de 10. Tá bom? Como é que eu fico aí nesse caso? Nós vamos aqui avaliar. Tranquilo? Show de bola? Pronto. Olha aí. Pessoal, então o que é que eu tenho? Ele está pagando 110. Então está saindo dinheiro do caixa, eu vou creditar caixa, que isso diminui o ativo no valor de 110. A dívida, como foi paga, diminuiu a dívida. Então eu vou debitar a obrigação. A obrigação está diminuindo. No valor de 100. Tá? No valor de 100. E, como ele está pagando juros, eu debito aqui uma despesa de juros, que isso não foi bom. Isso diminui meu PL no valor de 10. Entenderam? Então, pessoal, basicamente o que eu tive aqui foi 100 mais 10. Então, no 100 eu tive a permuta. Beleza? No 10 eu tive a modificação diminutiva. Juntando, eu vou ter o fato misto diminutivo. Que, se você observar, alterou o PL também. Ó. O ativo ficou 1.000 menos 110, 890. O passivo, 600 mais 10, ficou 600 menos 100, vai dar 500. E o PL era 400 menos 10, vai dar 390. Fechado? Então é isso que a gente tem. Tá bom? É isso que a gente tem. Beleza? Vamos logo. Você que está aqui no finalzinho do tempo. Mas vamos logo concluir fazendo a questão e um resuminho rápido. Olha aí. Beleza? Vamos lá.
Pronto, pessoal, vou só fazer um resuminho rápido e aí a gente vai para as duas questões bem rapidinho, tá? Para você, beleza? Show de bola? Por quê? Eu tenho uma dica fenomenal, mnemônico, sobre fatos mistos, que em uma questão você já identifica rápido. O que é que eu tenho? Toda vez que eu tiver um recebimento de um valor de clientes, boletos, duplicatas, tá? Com juros ou com desconto, isso é o fato misto, tá? Claro, se o desconto for bom é receita, se for ruim, né? Se for bom ou ruim, você vai ver. Se for bom é receita, se for ruim é despesa, é um aumentativo ou diminutivo. Toda vez que eu tiver um pagamento de uma dívida, boleto, duplicatas, fornecedores, com juros ou com desconto, da mesma forma, fato misto. Porque vejam, eu tenho uma permuta patrimonial e eu tenho uma modificação. Aí, se for bom, aumentativo, se for ruim, é diminutivo, tá? Beleza? Então, isso daí é importante pra gente. Então, dica. Beleza? Recebimentos. De quem, Felipe? De clientes. De boletos. De duplicatas, tá? Que eu tenho aí. De valores a receber. E outros casos. Com juros ou com desconto. Como eu falei, com descontos. Isso é o quê? Isso são fatos mistos, tá? Você já responde várias questões com essa dica. Claro, se for com juros, tá? Ele está recebendo juros, então é aumentativo, é receita. Se for com desconto, ele está concedendo desconto, isso é despesa. O outro seria pagamentos. Pagamentos de fornecedores. De boletos. De duplicatas. De dívidas. Com juros ou com descontos, também são o quê? São fato misto. São fatos mistos. Com juros é ruim, seria um fato misto diminutivo. Com desconto, eu estou obtendo desconto, é fato misto aumentativo, tá? Dica importante. Para finalizar, eu tenho aí duas questões para a gente avaliar, beleza? Essa nossa questão. Então, com relação aos atos e fatos administrativos, julgue o item seguinte. Considere que uma entidade tenha recebido de um cliente o valor de 380, sendo 350 do valor da venda e 30 de juros, decorrentes do pagamento em atraso por parte do cliente. Nesse caso, verifica-se no recebimento um fato contábil misto. Só cuidado, pessoal, por quê? Ele recebeu do cliente um valor decorrente de uma venda no passado, não foi a venda no momento. Tem que tomar até cuidado, até porque se ele está cobrando juros, é porque a empresa vendeu a prazo, teve um prazo para pagar, ele não pagou, aí recebeu o valor já no saldo de clientes com os juros. Então veja, recebimento de clientes com juros, fato misto. Eu bastaria colocar aqui o item certo, tá? O item certo. Mas aqui é o que? Olha, eu recebi debita caixa, que aumenta o ativo em 380, credita clientes, que diminui o ativo em 350, e credita receita de juros,
que aumenta o PL em 30. Então, 350 foi a permuta, 30 foi a modificação, seria um fato contábil aumentativo. E, por fim, mais uma questão, ele pergunta a operação que caracteriza um fato contábil modificativo aumentativo, pessoal. Ó, receita com vendas está na cara, tá? Então, se eu tive uma receita, eu credito a receita, que isso aumenta o PL. Aí, se foi à vista ou a prazo, caixa ou clientes, isso vai aumentar o ativo. Na verdade, aqui aumenta o PL, né? Aqui aumenta o PL. Tá bom? Compra de uma máquina à vista, ó, só a permuta. Isso é fato o quê? Permutativo, tá? Então, eu tenho aqui debita a máquina, só para a gente revisar, e credita a caixa. Aumentou o ativo, diminuiu o ativo. Isso é fato permutativo. Pagamento de despesa. Aqui ainda fica em dúvida se a despesa já foi contraída, eu tenho uma dívida ou não. Mas se for despesa, vamos lá, eu tenho uma despesa que diminui o PL e eu tenho um pagamento de caixa que diminui o ativo. Então, isso é um fato modificativo diminutivo. Recebimento de duplicados com desconto, ó, aquilo que eu falei. Recebimento de duplicados com desconto. Então, isso é um fato misto. O que, Felipe? Se ele concedeu desconto, isso é diminutivo, né? Como é que ficaria o lançamento desse? Ó, debita caixa, aumenta o ativo. Debita descontos concedidos, que diminui o PL, porque é uma despesa, tá? E eu credito a duplicata a receber. Se eu recebi uma duplicata, se eu tinha uma duplicata. Então, permuta entre caixa e duplicados receber, modificação entre descontos concedidos e o valor aí de duplicados, tá? Ó, pagamento de duplicados. Então, isso daqui também é o quê? É um fato misto, tá? Se ele pagou com juros, diminutivo, que agora é despesa. Então, eu vou debitar duplicatas a pagar, que isso diminui o passivo. Eu vou debitar despesa de juros, que isso diminui o PL. E eu credito caixa, que diminui o ativo, tá? Então, permuta entre duplicados a pagar e caixa, modificação com a despesa de juros. Passamos um pouquinho do tempo, mas era importante para o seu aprendizado.